Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver um pouco sobre a história do estado de Pernambuco. A gente vai observar algumas características, tanto do ponto de vista histórico como geográfico e social, que fazem esse estado ter a singularidade que ele tem. E o que é singularidade, professora? É quando uma pessoa ou quando um lugar ele possui características próprias. Então, a gente vai entender um pouquinho nesta aula sobre características que tornam o nosso estado tão importante do ponto de vista social, econômico, do ponto de vista político para o nosso país. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos que vai fazer vocês se apropriarem um pouco mais sobre esse estado. Observem aí na imagem o mapa que mostra toda a compreensão territorial do nosso estado. As cidades que os compõem, as mesorregiões, os limites em que ele faz, a quantidade de municípios, a questão da população segundo o IBGE, as principais cidades do ponto de vista turístico, do ponto de vista administrativo. A gente não pode deixar de falar de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, em questão de estimativa populacional, enfim, tudo isso para que a gente possa ter noção, pessoal, do espaço geográfico que compõe o estado onde nós moramos. Aqui, vocês podem observar a cidade de Vitória de Santo Antão, que encontra-se aí na zona da mata, o local onde nós estamos inseridos. Então, a história do estado de Pernambuco, ela é marcada por uma série de acontecimentos que vão, de certa forma, fazer com que nós tenhamos uma história diferente dos outros estados. Olha, lá no início da nossa ocupação, a gente já teve, lá em 1645, o primeiro episódio, que é a invasão, no caso, a expulsão dos holandeses. A invasão dos holandeses se dá em 1630. Então, observem que já começa a se diferenciar de outras capitanias, porque no caso não era um estado ainda, era uma capitania que fazia parte da colônia portuguesa. Então Pernambuco é doado como uma capitania hereditária para Duarte Coelho. A capitania, pessoal, hereditária, só para lembrarmos, é uma doação que é feita de um lote, de uma quantidade de terra, para um donatário, que no caso é um fidalgo, é uma pessoa com poder aquisitivo alto, português, para que eles vá e colonize aquele espaço, plantem, cultive, porque isso vai ajudar que outros invasores não venham, não tenham como se chegar aqui e ficar. Que é no caso os holandeses, que eu falei desse primeiro acontecimento, fazem, né? Então, a capitania de Pernambuco, ela é doada como uma capitania para Duarte Coelho, que é um fidalgo, ou seja, um homem de posses português, e que vem aqui e vai montar esse sistema de ocupação do território onde hoje compreende-se nosso estado. Então, olha, como acontecimento importante, a gente pode citar dentro da nossa história a invasão holandesa em 1630, que acaba em 1654, século 17. A gente pode citar a Guerra dos Mascates em 1710, que é no século 18, que é um conflito armado entre Olinda e Recife pela disputa administrativa, política dessas duas cidades, pela emancipação política da Vila do Recife. Depois a gente pode citar a Revolução dos Padres no século XIX, em 1817, que é a Revolução Pernambucana, que é um conflito em que vai acarretar
já a diminuição do território original de Pernambuco. Posteriormente, a gente pode citar a Revolução de 1821, que é a Junta Governativa de Goiânia, que vai desencadear ali uma revolta contra o domínio português sobre o Estado, no caso já era a província de Pernambuco, que era no Império. Em 1824 a gente pode citar a Confederação do Equador, que também é um movimento que busca liberdade e autonomia da província de Pernambuco. E com isso a gente vai ver que tanto sendo alvo de invasões, quanto sendo sendo um território de revoltas, o estado de Pernambuco tem uma trajetória, tem uma história que é muito peculiar, diferente de outros estados. E isso dá a Pernambuco essa áurea de povo guerreiro, essa áurea de revolucionária que o pernambucano sempre introduziu e reivindicou. Então, alguns aspectos geográficos que a gente pode citar, por exemplo, o relevo. Sobre o nosso relevo, é que ele é marcado por uma planície, a praias, manguezais, a região do sertão. No Agreste a gente vê climas diferentes, a região da Zona da Mata também. Então, por que pontuar isso? Porque é importante a gente saber que os aspectos geográficos também tornam o estado com características próprias, e suas mesorregiões também vai definir a sua cultura. Então, a cultura que você encontra na região da Zona da Mata do estado é diferente da litorânea, é diferente da que a gente encontra no Agreste, no Sertão, e assim sucessivamente. Então, os aspectos geográficos são pontos importantes para a gente mencionar quando a gente está conhecendo a história do nosso estado. Alguns estados que que Pernambuco faz divisa, como Bahia, Alagoas, Paraíba, Ceará e Piauí, eles vão também receber influência da cultura pernambucana e também trazer um pouco de sua influência. Se a gente for observar, por exemplo, só a nível de exemplo, a região do Cariri, a região ali da Serra do Araripe, como aquela região, ela tem muito mais características e influências cearenses do que do próprio estado, é nítido. Então, por que eu estou frisando isso, pessoal? Para vocês observarem que os aspectos geográficos também são importantes ou que nos ajudam a entender a história do nosso estado. Como principais cidades, eu coloquei aqui como exemplo Olinda e Recife, mas a gente tem outras cidades. No entanto, do ponto de vista histórico, dentro da nossa história, a gente cita muito tanto Recife quanto Olinda, porque elas foram onde os principais acontecimentos ou os principais eventos administrativos, políticos do nosso estado aconteceram. Professora, isso quer dizer que Vitória de Santo Antão, por exemplo, não é importante, não é uma das principais cidades? Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da própria densidade demográfica, essas duas cidades, Olinda e Recife, elas ocupam um papel mais estratégico que outras cidades do estado, mas ocupam um papel estratégico, mas não mais importante. Elas são apenas ganham destaque, né? Recife por ser a capital do estado e Olinda por ser o lugar onde a gente consegue observar a evolução da história do nosso estado. Então, Olinda ela tem um papel muito importante quando a gente vai observar lá nos primórdios, quando essas vilas elas passam a ser criadas. Então, a economia
do nosso estado também um aspecto que contribui para entendermos a sua história, em que base se fundamenta essa relação econômica, como isso influencia diretamente o modo de relação social que vai se dar, por exemplo, em quais regiões ou mesorregiões se dá esses desempenhos ou a evolução desses modos de produção e por que se dá ali. Como essa economia influencia diretamente nas relações sociais. A cachaça, por exemplo, a gente pode citar como um fator que contribui para a economia do nosso estado, mas que também encontra-se na história como importante para a gente entender a evolução da utilização da cana-de-açúcar, que é um dos principais produtos lá desde o século XVI na nossa base econômica. Então a economia é um fator importante, pessoal, para a gente entender a história do nosso estado e de suas regiões. O território de Pernambuco, ele já foi bem maior do que a gente conhece atualmente. Ele incorporava os estados hoje que conhecemos como Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e uma parte da Bahia. Lembra quando eu disse a vocês que, falando ali sobre a história do nosso estado, citei, por exemplo, a Revolução dos Padres, que é conhecida como Revolução Pernambucana, de 1817, a Confederação do Equador, a Conspiração dos Suassunas, entre outros eventos, vai contribuir, pessoal, para que o nosso estado perca parte do seu território. Então, quando a gente vai observar um mapa do século XVIII, XVII, do território onde hoje compreende-se o estado de Pernambuco, a gente vai observar que é maior. E a gente não vai entender. A gente não vai entender se não conhecermos a história do nosso estado e observar, por exemplo, que essas revoltas que ele vai desencadeando, sobretudo ali no século XIX, vai contribuir para ter uma forma de punição. Então, a forma de punição encontrada por Portugal foi diminuindo parte do território pernambucano. Então, por isso que quando a gente hoje discute ou vai falar sobre a Zumbi dos Palmares e o 20 de novembro, a gente cita Pernambuco, mesmo o Quilombo dos Palmares sendo em Alagoas. Mas como, Cláudia? Olha, parte do território do estado de Pernambuco compreendia onde hoje está o estado de Alagoas. Então, aquela parte onde está a Serra da Barriga, por exemplo, que é onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, fazia parte do território de Pernambuco naquela época. Então, quando se desenvolve aquele conflito lá do Quilombo dos Palmares, Alagoas ainda não era um território autônomo, fazia parte do território de Pernambuco. E uma forma de punir o estado de Pernambuco pelas revoltas que ele desencadeou contra o estado português foi diminuindo o seu território, emancipando outros territórios. A população de Pernambuco ela é composta por uma série ou por uma enorme massa miscigenada, de modo que tanto a população indígena, quanto a população negra, quanto a própria população portuguesa, no caso a branca, ela influencia diretamente nessa constituição étnica do nosso povo e também na sua cultura. A cultura pernambucana, ela está diretamente ligada a essa influência que vai sendo criada ou construída através da relação dessas três raças. Então, esse conglomerado, né, que a gente pode dizer, essa tríade étnica vai contribuir para a gente ter aspectos muito valorizados e que nos torna único do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico também.
Então, a cultura do estado de Pernambuco, ela tem características muito próprias que remontam a períodos históricos que foram passando-se ao longo do tempo. Por exemplo, na imagem aí vocês podem observar o bolo de rolo. O que é o bolo de rolo? O bolo de rolo é um produto típico da nossa culinária. Ele é considerado, inclusive, patrimônio imaterial da nossa gastronomia. Ele é fruto dessas relações históricas a partir do português que vem e que traz essa, ou também do holandês, do europeu que traz essa manipulação ou essa utilização do açúcar para a criação de sobremesas. O próprio bolo Souza Leão é um bolo típico do nosso estado. Lembram da cachaça, como eu falei? Do ponto de vista cultural, isso são elementos que fazem parte da tradição brasileira, mas sobretudo da cultura pernambucana, porque eles passam a ser criados aqui no nosso estado, assim como o frevo, né, que eu citei aqui no slide anterior. O frevo nada mais é do que uma apresentação cultural que se desenvolve a partir desse modo de que o negro começa a buscar suas formas de defesa pessoal, mas que não podia ser apresentada de forma explícita. Então, o frevo era uma forma de defesa que posteriormente é utilizada como uma dança, mas que tem origem lá naquela população negra escravizada que aqui aportou, porque Pernambuco foi um dos estados que mais recebeu população africana dentro do nosso país. Algumas curiosidades sobre Pernambuco que valem a pena ser mencionadas é que no Recife se estabeleceu a primeira sinagoga das Américas, lá no século XVII, que a bandeira do estado de Pernambuco é a mesma utilizada pelos insurgentes na Revolução de 1817, aquela revolução que eu comentei com vocês, que também é chamada de Revolução dos Padres. Que Olinda foi a segunda cidade brasileira declarada Patrimônio da Humanidade lá no finalzinho ali do século XX, já que a primeira foi Ouro Preto, em Minas Gerais. E tudo isso vai nos mostrar a importância do estado de Pernambuco dentro do espaço nacional. A história do nosso estado ela pode ser contada por diversas vertentes, mas a questão dos aspectos geográficos, da economia e da própria cultura em si vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor ou maior sobre a importância que temos dentro da federação. Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula.